Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. O texto estará sendo projetado, mas é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Você mantendo a Bíblia aberta e conferindo aquilo que está sendo ensinado, esse é um dos instrumentos que o Espírito de Deus torna eficaz para iluminar o seu coração, para te convencer e humilhar-te, para que assim tire a confiança de você mesmo e te atraia para Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz assim: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Meus irmãos, de onde vem o sofrimento? Qual é a origem do sofrimento? De onde é que vem toda essa dor? O sofrimento é um grande mal nesse mundo em que vivemos. Tudo que está de errado com esse mundo traz dor a nós, homens. Até mesmo os prazeres desse mundo parecem passageiros. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Será que o diabo é o causador de todo o sofrimento? No sermão anterior, inclusive, falamos que foi o diabo, inclusive ele foi acusado por Paulo, de ser o causador da separação dos irmãos, da falta da comunhão do povo. Ou seja, será que isso foge ao controle de Deus, às artimanhas do diabo? Qual resposta a Bíblia oferece para o grande problema do sofrimento humano? Bem, para falar a respeito disso, Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses. E ele escreve essa carta porque ele amava a estes Tessalonicenses. Parece simples demais, parece muito simplório essa afirmação, que por amar os Tessalonicenses, Paulo escreve uma carta para eles. Mas deixe-me explicar por que a escrita dessa carta é uma demonstração do amor de Paulo aos Tessalonicenses. Porque, por exemplo, se você vai falar com alguém, você manda um WhatsApp e é uma mensagem muito rápida, isso não mostra o seu amor. E se Paulo quisesse apenas transmitir uma mensagem aos Tessalonicenses, já que Timóteo vai lá, Timóteo que entrega a informação. Não é verdade? Seria muito mais simples. Mas por que ele escreve uma carta? Bem, deixe-me esclarecer o custo de uma carta. Nos dias atuais, uma mensagem, um e-mail eletrônico, e para você postar uma correspondência no correio, que provavelmente vai demorar um tempinho para isso, ainda é muito barato, são centavos. Mas naquela época o custo era bem distinto. Para se ter uma noção, uma carta como a de 1 Tessalonicenses, considerando aqui os 5 capítulos, a quantidade de letras escritas no texto em grego, seria necessários mais ou menos 3 folhas de papiro. Então, o texto desta carta foi provavelmente redigido em 3 folhas de papiro. Cada papiro custava 1 dia de serviço. Tenta imaginar. Quanto que é a diária nos dias atuais? Tenta imaginar. Hoje é tão fácil, né? A gente pega um papel, embola e joga fora. Naquela época, uma folha de papiro era 1 dia de serviço. Mas não era só isso. Precisamos levar em consideração também a tinta que era escrita. Ela também era paga. A gente usa lápis, caneta que joga fora e pega outra com facilidade. A tinta, e não só a tinta, mas também a pena, o material usado.
Esses instrumentos também não eram baratos, custaria mais um dia de serviço. Então até aqui nós temos pelo menos 4 dias de trabalho para que o custo material desta carta pudesse ser feito. Mas tem a escrita dela. Quanto tempo demora para escrever a carta aos Tessalonicenses? Bem, eu quero te propor um desafio. Sente em casa e escreva toda a carta aos Tessalonicenses. Escreva, não digite. Faça esse exercício manual e verifique quanto tempo você vai demorar para escrever 5 capítulos. Eles são curtos, não são longos. É rápido e você consegue terminar. Mas o meu desafio para você é agora pensar naquela época. Como que era a escrita naquela época? Naquela época era muito mais lento. Lembrando que naquela época não tinha borracha para apagar se escrevesse errado. Era um exercício de molhar a pena na tinta, secar o excesso e 2 risquinhos. Molhar a caneta na tinta, secar o excesso, mais 2 risquinhos. Aí demora um pouco mais. E como o material não era agradável para a escrita, isso demoraria. Ou seja, para escrever esta carta, seriam mais 2 dias. Como Paulo escrevia com uso de amanuense, ou seja, por algum motivo que a Bíblia não deixa tão claro, Paulo não escrevia as próprias cartas, embora ele fosse alfabetizado e inclusive muito culto, ele usava um amanuense. Então ele precisava do serviço de alguém para escrever, para redigir o texto. Embora ele fosse ditando, a pessoa ia escrevendo. E essa pessoa que escrevia era voluntário. Ou seja, para escrever essa carta era pelo menos 2 dias de serviço, que a pessoa estava parada sem trabalhar, só escrevendo. Então nós temos um aumento maior. Mas agora que tá, teríamos 1 semana de serviço, que alguém trabalhou, suou, coletou seu recurso para poder pagar por essa carta. Mas essa carta precisava ser enviada. Não era uma carta que ficava na mesma cidade. Paulo não escreveu da Tessalônica para os Tessalonicenses. Ele estava em Corinto para poder mandar essa carta. E a viagem era longa. Era cerca de 15 a 20 dias para chegar até a Tessalônica. E mais 15 a 20 dias para voltar de lá. Pensando em hospedagem, no custo da alimentação dele, até no período dele lá na Tessalônica. Pelo menos 2 meses em que Timóteo precisou ser sustentado. Já imaginou? Os custos da viagem eram elevados. Perceba, se eu fosse fazer um custo aqui aproximado, a primeira carta aos Tessalonicenses custaria nos dias atuais, pensando em algo aqui não exato, mas aproximado, de 3 a 6 mil reais. Uma carta. Agora, de novo, eu pergunto, dá para ter uma noção do amor de Paulo aos Tessalonicenses? Ele de fato amava. Ele gastou não só os recursos dele próprio, porque ele trabalhava, mas de outros voluntários, o esforço para mandar uma carta. Percebe isso? E essa carta, esse texto que você tem em mãos, com tanta facilidade. Paulo teve que se desdobrar para conseguir financiar, para conseguir recursos para isso. E Paulo não era um homem rico, pelo contrário, vivia inclusive de doações. Isso mostra que, por mais que fossem difíceis, as circunstâncias não impediram o amor de Paulo de agir. E nós entendemos que essa é uma realidade ainda para hoje. As circunstâncias, por mais difíceis que sejam, elas não impedem o amor de agir. O amor age além das palavras. Ele age além das circunstâncias, apesar das situações difíceis. Por isso é importante que você conheça o amor de um líder. Eu estou falando aqui de Paulo. É importante nesse texto olharmos para o amor que Paulo tinha. Por quê? A carta aos Tessalonicenses é uma carta para te ensinar não só a liderar, mas seguir o exemplo de Paulo. Paulo é um exemplo de amor para com o seu próximo. E assim nós, povo de Deus, também devemos ser um exemplo de amor uns para com os outros. Observe bem que uma evidência do amor de Paulo é que ele desejava estar perto dos Tessalonicenses.
Vamos lembrar aí rapidinho? Nós lemos inclusive isso durante a liturgia, no capítulo 17 de Atos, que Paulo saiu às pressas da Tessalônica. E ele foi levado para Bereia, e da Bereia, alguns responsáveis por Paulo o levaram até a cidade de Atenas. E ali, Paulo está desejoso de saber como estão os tessalonicenses. Olha o capítulo 3 como começa. Ele diz no versículo 1: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ou seja, Paulo não estava suportando, ele estava lá em Atenas, e observe que encerra o texto no versículo 15, dizendo que Paulo pede os seus responsáveis, aqueles que estavam acompanhando, que voltasse a Bereia para trazer tanto Timóteo quanto Silas, com urgência. Ou seja, parece que Paulo estava precisando deles ali em Atena. Mas eles chegaram. Então chega Timóteo e assim que chega, ele fala, olha, como eu estava desejoso. Era muito importante a presença de Timóteo ali, mas eu preferi ficar sozinho. E nós entendemos que não só Timóteo é enviado, mas também Silas. E Paulo fica sozinho. Provavelmente, né, ele fica, a ideia de ele estar ali é que ficou por um tempo sozinho, mas depois alguns outros companheiros estiveram com ele. Agora, tenta imaginar isso. Ele não, a ideia é que ele estava numa cidade cheia, terrível. Algumas pessoas falam assim, parece que o clima pesou. Já teve essa expressão? O ambiente está desagradável. Esse era o ambiente de Atenas, quando Paulo chega lá. Você pode observar que ele descreve isso, ele fica assustado com a pecaminosidade, a idolatria daquele povo. E ele não queria ficar ali sozinho, mas ele prefere ficar ali sozinho, porque ele queria muito estar com os tessalonicenses. Tanto é que ele envia Timóteo. Olha o versículo 2. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Olha só, meus irmãos, Paulo faz uso de algumas palavrinhas para falar quem é Timóteo. Nós lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando vai descrever quem é Timóteo. E Paulo vai falar da companhia que Timóteo fez nos momentos mais difíceis para ele. Deixa eu perguntar, alguns aqui talvez tenham essa experiência de ter alguém do lado e que você se sente mais seguro quando essa pessoa está do seu lado. Já se sentiu assim? Você tem essa pessoa, ou já teve, alguém que quando está do seu lado, você pode estar em qualquer lugar. Se a pessoa está ali do seu lado, você enfrenta a circunstância que precisar enfrentar. Parece que essa era a pessoa de Paulo. Se Timóteo está do lado, eu enfrento o que precisar enfrentar. Mas observe bem que ele preferiu estar sozinho do que deixar os tessalonicenses desamparados. Ele preferiu abrir mão. É abrir mão de quem? Quem que é Timóteo? Olha o versículo 2, ele diz, é o nosso irmão Timóteo. Quando ele diz o nosso irmão Timóteo, ele está colocando Timóteo em par de igualdade. Ele faz isso muitas vezes aqui na carta aos Tessalonicenses. Não é que ele está dizendo que não existe hierarquia. É claro que existe hierarquia, um governando e o outro sendo governado. Mas o que Paulo está dizendo é que em grau de importância não há distinção. Por isso ele fala o nosso irmão Timóteo, ou seja, alguém igual a nós. Mas ele usa uma palavrinha, ele fala ministro de Deus. Essa expressão, ministro de Deus, ela é muito forte. É como que Paulo, olha a expressão que Paulo usa. É como se fosse alguém que coopera com Deus. É alguém que faz o trabalho de Deus. Olha o tanto que é forte essa expressão. É para dizer assim, ele representa Deus aqui na terra. Então não é uma pessoa qualquer. Paulo coloca Timóteo em alta estima. E ainda diz, no Evangelho de Cristo. Ou seja, é aquele que leva a boa notícia da salvação. E ele faz isso, ou seja, justamente para mostrar que é ele. Agora, qual que é a função? Pensa comigo. Eu quero que você tente imaginar essa situação. Vamos lá. Eu pego alguém em alta consideração. Eu quero que você pense em alguém aqui na igreja. Que você vê assim como uma pessoa extremamente qualificada. Você olha para essa pessoa e fala, olha, esse aí representa Deus aqui na terra. É uma pessoa muito abençoada. É uma pessoa de destaque. Uma pessoa significativa. Qual que é a função que você vai dar para essa pessoa?
Paulo coloca ele na função de carteiro, um menino de recados. Fala, Timóteo, vai lá na Tessalônica, descubra como eles estão e volta para me trazer a notícia. É por isso que Paulo diz aqui, por isso, eu não aguentando a situação, a saudade de vocês, não podendo suportar de saudade de vocês, eu preferi ficar sozinho e enviar Timóteo. Para quê? Qual que era o objetivo de enviar Timóteo? Por que Paulo se sacrificou mandando o seu melhor homem, o seu melhor soldado? Ele envia para os Tessalonicenses, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos, exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então ele está falando que queria que Timóteo fosse lá para fortalecer essa ideia de confirmar, fortalecer a fé dos Tessalonicenses. Ainda exortar é encorajar a fé dos Tessalonicenses. Por quê? Porque estavam passando por tribulações. A situação dos Tessalonicenses não estava sendo fácil. Então Paulo manda o melhor soldado que ele tem para estar junto com os Tessalonicenses, para animá-los, para encorajá-los, para fortalecê-los. É muito importante essa ideia. Os Tessalonicenses eram uma igreja pequena, estava começando. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar uma igreja pequenininha. Não era de grande importância, era uma igreja pequena. Mas como Paulo amava muito essa igreja, que ele conheceu por pouco tempo, lembram disso? Paulo ficou pouco tempo na Tessalônica, mas ele desenvolveu um carinho tão grande por essa igreja. Ele desejava tanto cuidado que ele pegou o melhor soldado dele para ir lá saber como é que eles estavam. Mas não era só isso. É também para que ele pudesse ir lá, encorajá-los, animá-los, fortalecê-los. Às vezes a ideia é o outro tá fraquejando, parece que a gente não dá tanta importância. Aqui Paulo dá toda importância possível, para que ninguém se inquietasse, né? O objetivo era que ninguém se inquietasse, a ideia de que ninguém ficasse desesperado com as tribulações que iriam acontecer. Desse modo, meus irmãos, é importante os irmãos entenderem que é sinal de saúde espiritual ter saudade de estar com o povo de Deus. Paulo sentia saudades de estar com a igreja do Senhor. Você já teve essa saudade? Já esteve afastado desta igreja aqui e sentiu saudade de estar com o povo de Deus? Meus irmãos, é muito bom esse sentimento. Se você ainda não desenvolveu isso, eu quero que você pense bem. Eu já disse isso no domingo passado e preciso repetir. É preciso que você olhe para as pessoas ao seu redor, para que você saiba, você não precisa falar nada não, é só para você saber que foram essas pessoas que Deus escolheu para que sejam seus irmãos em Cristo. São essas pessoas escolhidas por Deus, para que nesta igreja onde você frequenta, onde você é membro, para que nessa igreja você tivesse o apoio, a força. Observe, a ideia aqui é justamente de se fortalecerem, de se encorajarem. É o povo de Deus. Por isso eu quero dizer a você, não continue esperando em casa. Venha para a casa do Senhor, venha estar presente junto com o povo de Deus. É imperativo que você venha para a igreja. Dê valor na igreja que você tem, dê valor nos irmãos que você tem. Eu disse isso no domingo passado e preciso repetir. Se você não está satisfeito com a igreja onde você está, eu quero te dizer, o problema é o seu coração. Essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Jardim IP, é uma bênção. É uma bênção. E é preciso que você olhe no espelho e procure o responsável para, eu acho que está com um problema. Está lá no seu espelho. Talvez o problema desta igreja aqui seja você que está procurando problemas dessa igreja. E eu quero te dizer ainda, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, você vai estragá-la. Essa é a igreja que Deus designou para que você esteja presente, para que você esteja junto com o povo de Deus. E eu quero dizer ainda, o inimigo da comunhão é o diabo. Não deixe que ele atrapalhe a sua comunhão com o povo de Deus. E foi dito no domingo passado, e eu preciso repetir para você, o diabo usa vários recursos para te afastar da comunhão com o povo de Deus. Ele usa várias artimanhas. Não deixe que isso aconteça, de modo nenhum.
Não deixe que o diabo te afaste da comunhão. Ele vai usar todo tipo de argumentação possível. Não deixe que essas argumentações do diabo te convençam. Venha para a casa do Senhor. Mas observe que nós aprendemos aqui também que Deus dá tarefas aos seus servos. Quando eu era mais jovem, as pessoas me colocavam... Era um menino que fazia todos os serviços, né? Precisou de alguma coisa? Chama o Ernesto que ele vai lá e faz. Aquele serviço simples. Não estou falando de serviços mais importantes. Estou falando do serviço que qualquer um consegue fazer. E às vezes a gente se sente meio... poxa, eu podia fazer um serviço melhor, né? Afinal, olha o meu currículo. Olha só o que eu sou capaz de fazer. E me pedem para fazer isso aqui? Isso aqui qualquer um consegue. Sabe, que tarefas você está disposto a fazer? Timóteo tinha um currículo maravilhoso. E qual que era a responsabilidade dele? Ser um menino de recados. Ele precisava levar uma informação de Paulo aos Tessalonicenses. Trazer informações dos Tessalonicenses para Paulo. Era essa a função de Timóteo. Naquela ocasião, essa foi a tarefa dada para ele. E às vezes a gente se incomoda com isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Certamente, essa é a maior responsabilidade que Deus te dá. Eu quero inclusive te perguntar isso. Você dá recado de Deus aos outros? Se o que Paulo comunicava era a palavra de Deus, e Timóteo estava levando essa palavra aos Tessalonicenses, eu pergunto, você tem a mesma responsabilidade? Você aceita essa tarefa de dar recados de Deus aos outros? Observe como Paulo descreve aqui, ele diz assim, Paulo é aquele que coopera com Deus, é o ministro de Deus no Evangelho de Cristo, ou seja, ele está levando a mensagem da salvação. Timóteo estava comunicando aos Tessalonicenses a melhor mensagem de todas, a mensagem de que, embora nós sejamos pecadores, Deus nos dá a salvação gratuita. Embora nós sejamos pecadores, Jesus veio a este mundo para perdoar os nossos pecados. Embora sejamos pecadores, tão somente pela fé, tão somente acreditando no que Jesus fez na cruz, você é chamado de filho de Deus. Você recebe o privilégio de Deus olhar para você e te chamar de filho e ter prazer em você, mesmo sendo pecador. Meus irmãos, essa é a maior responsabilidade de todas. E Timóteo fez muito bem o seu trabalho. Tão bem feito foi o trabalho de Timóteo, que você está com essa carta na mão hoje. Você só está com essa carta na mão hoje porque Timóteo fez o trabalho dele direitinho. Paulo escreveu, claro, juntamente com Timóteo e Silas, e Timóteo foi lá levar essa carta. E fez tão bem o trabalho, que hoje você pode ter o fruto do trabalho de Timóteo em suas mãos. Já pensou? Que bênção, que privilégio. Sem outra menção, meus irmãos, os Tessalonicenses estavam passando por problemas, graves problemas. Conforme futuramente veremos no capítulo 4 e 5, nós entendemos que a igreja estava sofrendo mais perseguição e alguns estavam inclusive sendo mortos por essa perseguição. Então Timóteo vai levar consolo a eles. O garoto de recados de Deus é aquele que vai levar consolo aos corações feridos. Por isso, se o seu irmão não está bem, cuide da fé dele. Os cristãos, lamentavelmente, é um exército que não cuida dos seus feridos. Se uma pessoa peca, falha, transgride, às vezes ela é abandonada, ela é... Olha lá veio uma encrenca, lá veio o problema. E não é não. Meus irmãos, cuide da fé do seu irmão. Tenha paciência, encoraje, fortaleça, se interesse pelo seu irmão que tem problemas. Deixa eu contar aqui, presta atenção. Às vezes você bate no seu peito e fala assim, não, o fulano é cheio de problema, não é igual a mim, eu cumpro direitinho minhas obrigações, faço tudo certinho, o outro lá faz tudo errado. Deixa eu te falar, se Deus te deu a graça de você obedecer a Ele, é para que você ensine aquele que é fraco. Tenha paciência com a pequena fé do seu irmão. Tenha paciência. Paulo poderia simplesmente ignorar, né? Não, eu já ensinei a verdade para eles. Não, mas ele foi lá, uma igreja que estava aprendendo. Todos nós estamos nesse ciclo de aprendizado, então tenha paciência. Meus irmãos,
Outra evidência dessa carta é que é a proteção de Paulo aos Tessalonicenses. Observe como Paulo estava protegendo. Versículo 3 continua dizendo assim: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. A ideia é que Paulo fala isso para os Tessalonicenses, sobre essa tribulação, sobre esses problemas. Ele diz: vocês sabem, nós estamos designados para isso. A ideia aqui é que Deus nos destinou para tribulações. De novo, escuta bem isso. Deus nos destinou. Destinar é traçou um destino para você. E que destino é esse? Você que crê que Jesus Cristo morreu numa cruz e perdoou os seus pecados, qual é o destino que Deus traçou para você? Ele nos destinou para tribulações. É isso que ele fez. E Paulo avisou isso para os Tessalonicenses. Não só isso, ele não apenas avisou, ele conscientizou, ele fala assim: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então Paulo chama a atenção para aquilo que os Tessalonicenses conheciam, aquilo que Paulo já tinha ensinado. Vai ter problema. A palavra aqui, afligidos, ele fala, porque quando estávamos aí eu preguei, eu ensinei que nós seríamos afligidos. Assim como você esmaga a uva para que ela vire suco. Vocês sabem como que era feito esse processo? Como é que se esmagava a uva para que ela virasse suco? É pisoteando. O lagar era para isso, né? Um grande tanque feito de cimento, né? Para que ao espremer das uvas, ao afligir as uvas, elas pudessem virar suco. E eles faziam isso com os pés, né? Essa expressão de que é afligir a uva que Paulo usa aqui. Eu avisei para vocês, eu conscientizei, eu preguei sobre isso. O que de fato aconteceu, estamos sendo afligidos. Os irmãos também estão sendo afligidos. Paulo não usou linguagem de bajulação. Paulo não disse assim: agora que você está com Cristo é só vitória. Paulo disse: agora que você está com Cristo, problemas virão. Mais ainda, Deus destinou vocês para isso. Deus traçou esse destino para vocês. Meus irmãos, e é uma proteção que inclusive é contínua, ela não é pontual. Observe o versículo 5. Ele diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, ou seja, Paulo estava ali inquieto por isso. Observe, ele mandou Timóteo indagar o estado da vossa fé. Então o objetivo de Paulo mandar Timóteo era que ele pudesse buscar informações dos Tessalonicenses. Porque Paulo temia que o tentador, o diabo, provasse os Tessalonicenses e se tornasse inútil o trabalho de Paulo entre eles. A ideia aqui é que é tão contínuo que Paulo continuou cuidando. Algumas pessoas, olhando para esse texto, podem pensar assim: mas como é que se tornaria inútil o trabalho de Paulo? Bem, tenta imaginar, ainda que eu venha aqui, faça o melhor sermão possível. Se é só pregação e vai embora e não cuida do rebanho, não cuida das pessoas e não acompanha, ora, as pessoas podem ficar perdidas. No dia a dia, existem outras informações importantes. Por isso, o cuidado deve ser contínuo. Às vezes a gente dá uma informação e espera que o outro já saiba. Não, eu já ensinei, eu já falei, agora se vira. De modo nenhum. Paulo queria fazer esse acompanhamento para que o primeiro trabalho não ficasse inútil. De novo, presta atenção aqui. A ideia de Paulo é que não bastava uma pregação. A pregação é suficiente para a salvação? É. Você aprende a palavra de Deus. Nós acabamos de ver isso. Você aprende a luz da palavra de Deus e ela trabalha no seu coração. Mas não é só aqui no púlpito. Ela precisa ser contínua. É no dia a dia. É no acompanhamento contínuo. É de estar por perto. Foi isso que Paulo fez. Ele falou: olha, temendo, eu queria estar sabendo como é que vocês estão. Observe, no sermão, o pastor não ouve a resposta da igreja. Aqui é a palavra sendo transmitida à igreja. A resposta que a igreja faz é um hino no final. É um hino dizendo: concordamos com isso. Esta é a verdade de Deus. Mas como é que você está enfrentando isso? Observe a ideia, ele diz assim: eu queria saber, indagar o estado da vossa fé. Ou seja, queria saber como é que vocês estão. E eu pergunto isso: como é que vocês estão?
Como é que o pastor fica sabendo disso? Somente acompanhando, continuamente, estando junto com os irmãos. Daí a necessidade desse acompanhamento. Assim, meus irmãos, eu preciso dizer, o sofrimento é inevitável aos cristãos. Não tem como, meus irmãos, não tem como fugir. Você, de novo, você acredita que Jesus, o Filho de Deus, morreu numa cruz para perdoar os seus pecados? Você está salvo. Você irá para os céus. Mas o percurso até os céus passará por grandes aflições. De onde vem esse sofrimento? De onde vem o sofrimento do cristão? Ora, certamente os seus pecados colaboram para isso. O cristão peca e as consequências dos seus pecados podem trazer, sofrimento, podem trazer consequências que você carrega e isso te aflige imensamente. Mas também o pecado de outras pessoas que falham com você. Ou seja, e por isso te trazem sofrimento. Às vezes a pessoa nem te conhece. A decisão de outra pessoa lá do outro lado traz consequência para a sua vida. Pecado de outra pessoa, que às vezes é próximo de você e causa o seu sofrimento. É possível. Mas também, como Paulo descreve aqui, o tentador, o adversário, Satanás, pode também causar sofrimento ao povo de Deus. O povo de Deus pode ser afligido por isso. Não são poucas as tentações, os maus pensamentos lançados em nossa mente, mostrando o caminho, oportunidades para transgredir a lei de Deus, para aumentar ainda mais a nossa dor. E sem sombra de dúvida, meus irmãos, ainda temos o mundo caído. Esse mundo caído, acidentes acontecem, enfermidades surgem, sem que ninguém seja diretamente culpado. Tragédias, temos visto aí tornados, terremotos, situações tão caóticas que eu pergunto, como isso? Se o sofrimento é inevitável, que esperança podemos ter? Se a situação é caótica de todos os lados, o que podemos fazer? Eu quero dizer a você que, embora o sofrimento seja inevitável, nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Não somente os seus pecados, como os pecados do outro, como o próprio diabo e este mundo caído. Tudo está nas mãos de um Deus todo-poderoso. Se o sofrimento é inevitável aos cristãos, saibam que Deus está protegendo o seu povo. Saiba que você está protegido nas mãos de Deus. Por isso, tenha a convicção, tenha a certeza. As tribulações são usadas por Deus como uma ferramenta para a união da igreja. Deixa eu tentar usar isso aqui como uma outra ilustração. Eu quero que você pense como é que você faz para chegar mais perto de Deus. Ora, eu estou falando aqui da comunhão com Deus. Jesus Cristo fez tudo o que precisava para que você se unisse a Deus. Mas eu quero usar a expressão comunhão para dizer desse relacionamento. Usando a metáfora do casamento. Eu me casei, o meu estado civil é casado. Então, qual é a condição do meu casamento? Eu preciso ter um bom relacionamento com a esposa com quem estou casado. Ou seja, eu preciso ter uma boa comunhão com ela. Eu estou unido. O meu estado é unido, é casado. A condição é essa comunhão, esse relacionamento. Como é que eu estou com Deus? Jesus Cristo morreu na cruz para que eu estivesse unido com Deus. Qual é o meu estado diante de Deus? Agora eu sou o filho. Essa é a minha união com Deus. Agora, e a minha comunhão com Ele? O meu relacionamento com Ele? Esse relacionamento que eu tenho com Deus, ele é firmado mediante os nossos meios de graça. Quais são os nossos meios de graça? Bíblia, oração e igreja. Então, de cá para Deus, o que eu preciso fazer para manter esta comunhão com Deus é ler a Bíblia, é ir à igreja, é orar. Agora, quais são as ferramentas que Deus usa para tratar os nossos corações? Quais são os meios que Deus usa para tratar, para que nós possamos estar mais próximos dEle, para nos relacionarmos com Ele? É o sofrimento. Deus usa para que nós possamos perceber a nossa insignificância, para que nós possamos perceber a nossa pequenez, as nossas limitações, para que nós possamos correr para os braços do Pai, para que nós possamos fortalecer uns aos outros. Ou seja, observe como isso é significativo. Deus usa o sofrimento, inclusive, como um meio para a nossa santificação.
as situações são difíceis e Deus usa esses recursos. É Deus tornando o mal em bem. Por que nós sofremos? Um dos motivos pelos quais Deus permite que você sofra é para que você se aproxime mais dele, para que você olhe mais para Deus, para que você se achegue mais a ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você orou durante o seu sofrimento, Deus já está tornando um mal em bem. Deus já está abençoando você através da sua dor. Por isso eu preciso perguntar, o que a dor tem feito a você? O que a dor tem causado a você? Ela tem te afastado de Deus? Ela tem te afastado do nosso Deus? Observe bem, meus irmãos. Paulo está cuidando da sua igreja. Ele mostra amor para com esta igreja por causa do sofrimento. A partir do sofrimento, Paulo tem a oportunidade de expressar o seu amor para com os irmãos, de protegê-los diante da dor. Paulo está lá se relacionando com eles. E eu pergunto, o que a dor tem feito com você? Ela tem te afastado dos outros? Tem te afastado da comunhão? Ela tem te afastado de Deus, considerando Deus injusto? Considerando Deus como mau? Eu quero te lembrar que se você é filho, Ele está protegendo você. Ele está cuidando da sua vida. Por isso, nesse momento, eu quero que você abra o seu coração para este Deus. Você fale com Ele agora em oração. Que você apresente o seu sofrimento a Deus, as suas causas diante dEle. E diga, meu Deus, estou passando por aflições, estou sendo espremido como a uva é espremida para virar suco. Estou sofrendo, afligido. Estou passando por tribulações, me socorra, Senhor. E eu quero te dizer, aquele que é poderoso para te preservar ante a tribulação, no meio da tribulação, Ele envia irmãos, Ele envia a igreja do Senhor para, em benefício da sua fé, confirmar, fortalecer, te encorajar e caminhar ao seu lado. Peçamos a Deus que nos abençoe diante das nossas dificuldades.